Depois do acidente com o caminhão que transportava os índios na região norte do estado, surgiram algumas dúvidas sobre a legislação e também sobre a fiscalização de veículos na zona rural. Mas até que ponto esse tipo de transporte é permitido? É justamente essa a dúvida. E quais são as penalidades em casos como esse? A gente vai conversar aqui com Yuri Neri de Assis, que é especialista em gestão e segurança no trânsito. Tudo bom, Yuri? Bom dia. Bom dia. Eu penso que em situação nenhuma seja permitido transportar gente que nem se transporta carga, animal, qualquer outra coisa. Estou errado? Na verdade, existe uma exceção na legislação, que é uma resolução do CONTRAN que regulamenta, a título precário, resolução 82 do CONTRAN, mas esse tipo de transporte, na verdade, primeiro que ele é uma autorização, né, porque tem as seguintes possibilidades. A região não tem linha regular de transporte público. Então, esse é o primeiro critério. Então, a comunidade precisa desse transporte. Então, quando isso acontece, o órgão que é responsável pela via, ele tem que dar essa autorização, só que para dar essa autorização, o veículo ele tem que se enquadrar em alguns critérios. Então, o que a gente observou ali na reportagem, talvez aquele veículo não estava dentro do parâmetro, né, que é permitido. Então, mas é bom ressaltar que, a princípio, o transporte de passageiros deve ser feito no assento individual, com cinto de segurança, à exceção a título precário e conforme a autorização, no caso do município responsável. Bom, a gente viu que o caminhão não tinha nem pneu direito, em boas condições, vai ter autorização dificilmente, né? Com certeza. Agora, é uma prática comum na zona rural, no interior, esse transporte desse jeito? Na maioria dos casos, sim, porque não existe, como eu citei anteriormente, o transporte remunerado. E muitas vezes é de uma fazenda para outra, né? Ou para entrar, ou mesmo de um município próximo ao outro, e isso acaba acontecendo. O que não é permitido dentro dessa resolução, por exemplo, são aqueles que transportam, que são conhecidos como boiadeiros, né? E os basculantes, eles não podem entrar nessa regra. Porém, quando você trata dessa autorização, o veículo ele tem que ter protetores laterais, né? Porque no caso de uma curva, por exemplo, ninguém venha caído, né, da carroceria. O assento tem que ser individual e quantitativo, né, por pessoa, porque muitas vezes a gente observa sendo transportado em caminhonetes, em caminhões, sem nenhuma segurança, já é um risco, né? Já é uma exceção na legislação, principalmente se ele não preenche esses pré-requisitos. Bom, a gente viu que a prefeitura emprestou, cedeu aquele carro ali, disse depois que foi para transporte de cargas, acabou que transportaram os índios, o motorista fugiu. De quem que é a responsabilidade aí no caso desse acidente e pelas mortes também? A prefeitura que cedeu um carro que não deveria ser usado para isso ou o motorista que colocou aquelas pessoas na carroceria e seguiu? Ambos têm sua responsabilidade. Primeiro que o condutor ele sempre responde na condução do veículo. Isso é importante ressaltar. Se ele está conduzindo o veículo, ele é responsável, né, pelo que ele transporta, seja carga ou seja pessoas. Então, nesse caso, ele responde sim na direção do veículo. Se ele exerce uma atividade remunerada, se isso consta na habilitação dele, além dele responder pelas infrações de trânsito, ele pode se enquadrar também em crime de trânsito também, que pode ser mais um agravante para ele, né? No caso da prefeitura aí, nós temos que observar o seguinte, se houve essa autorização e se o veículo passou por uma vistoria, o que é previsto nessa resolução. Nessa exceção, a título precário, se houve essa vistoria, aí sim tem como você fazer uma análise, né, de quem realmente, se a prefeitura fez e se ela pode responder, né, pela falta da vistoria nesse caso. A fiscalização desse tipo de coisa é difícil, desse tipo de transporte é difícil? É mais complicado, não é impossível, mas porque são vias rurais não pavimentadas, que a gente conhece como estradas, né, na legislação. Sim. Então, a fiscalização, na maioria dos casos, está em vias pavimentadas, nas rodovias, então fica mais difícil a fiscalização. Porém, o órgão que é responsável pela via, tanto que a resolução prevê que ele faz a autorização, ele dá autorização para esse tipo de transporte, como ele também pode fazer a fiscalização.